Fala, meu querido André, muito boa tarde a você, boa tarde a todo mundo ligado aqui na Verdinha e também na TV Diário, em que o Vozão vai iniciando mais uma semana com um sorriso no rosto. Afinal de contas, o empate foi comemorado no Alvinegro de Porangabuçu diante do Flamengo. O técnico Léo Condé tinha até frisado isso depois da partida. O time conseguiu uma vitória importante contra o Cruzeiro e depois o empate em 1-1 com o Flamengo não é coisa a ser dispensada. Afinal de contas, são 4 pontos somados com duas equipes que estão na ponta da tabela de classificação. E o Vovô até começou atrás da partida, né? O Arrascaeta, na jogada que teve Léo Ortiz, o Plata finalizou contra a meta do Bruno Ferreira e conseguiu abrir o marcador no primeiro tempo. Na segunda etapa, o técnico Léo Condé fez as mexidas necessárias e aí, na bola parada, num escanteio cobrado por Lucas Mugni, que chegou à marca de 9 assistências no ano, o Pedro Raul conseguiu ser mais uma vez uma peça importante, chegando à marca de 13 gols na temporada, 7 quando a gente faz o recorte apenas da Série A do Brasileirão. Ele vem sendo esse cara que sempre faz gols decisivos. A última vez que ele tinha balançado as redes foi há 5 partidas, naquele jogo diante do Botafogo lá no Rio de Janeiro há 2 meses. De lá para cá, ele vinha nesse jejum. Agora, mais uma vez, sendo peça importante. O Vovô ficou no empate em 1-1 e agora tem essa semana de preparação. A equipe alvinegra hoje está na 11ª colocação com 22 pontos somados. Enfrenta no próximo domingo o Palmeiras. Mas enquanto isso, o técnico Léo Condé nesta segunda-feira é um dia de repouso. Afinal de contas, os atletas vão descansar e amanhã tem treino de representação no CT de Porangabuçu, já mirando a partida diante do Palmeiras no próximo domingo, em que o Vovô vai até São Paulo, quem sabe conquistar pontos preciosos novamente nesta sequência do Campeonato Brasileiro de 2025. André, volto com vocês aí no Valeu, Samuca, obrigado pelas suas informações. Meus amigos, vocês dois fizeram ontem esse jogo. Brenão lá diretamente da Arena Castelão, o WB também estava comentando a partida. O que me chamou a atenção, Breno, foi mais uma vez o poder de reação. Você até chamou a atenção, destacou isso aí também no seu boa tarde inicial, de que contra o Cruzeiro, o Ceará saiu atrás e conseguiu a virada. Contra o Flamengo, o Ceará saiu atrás, buscou o empate, poderia até, de repente, ter virado o jogo. Mas sai do jogo com aquela perspectiva de que, encarou os 2 times que estão liderando o campeonato em sequência, invicto nessa sequência, 4 pontos conquistados, e essa sensação de que, o Ceará reagiu contra esses 2 adversários. Reagiu e parece que o Ceará se sente muito mais tranquilo, se sente muito mais seguro quando ele joga diante de adversários desse tipo, deste calibre, para tentar, por exemplo, pegar o contra-ataque, a transição mais rápida, tentar sair para o jogo quando recupera a bola. No primeiro tempo, o WB destacou que o Flamengo tinha cerca de 70% de posse de bola, o Flamengo tinha mais a bola, mas o Ceará estava armado ali para quando recuperasse, sair em velocidade. E na segunda etapa, o Léo Condé é um pouco mais ousado, porque quando ele coloca, por exemplo, o Lucas Mugni e o Ailon, ele faz com que o time fique menos focado na questão de marcação, na questão de preencher mais o meio e tente sair para o jogo. O primeiro tempo a gente conseguiu ver linha de 6 no Ceará, na hora do gol, inclusive. A gente consegue ver uma linha de 6. Mas na segunda etapa ele tira Lourenço, tira outras peças ali de meio, coloca o time um pouco mais para frente, tem um pouco mais de coragem, passa a respeitar um pouco menos, a gente pode colocar assim, o Flamengo, que eu acho que o Ceará foi muito comedido na primeira etapa, consegue o gol com o Pedro Raul, teve bola na trave do Lucas Mugni e algumas outras oportunidades. O Léo Condé consegue empurrar o time do Ceará um pouco mais para o campo de ataque, deixa o time um pouco mais leve, apesar de colocar o Sobral para tentar ajudar um pouco mais ali na marcação, mas é um Ceará mais corajoso. É um Ceará que tenta um pouco mais, que vai um pouco mais à frente e que passa a incomodar o time do Flamengo. Essa mudança de postura foi muito importante. Foi aí que o Ceará passou a ser melhor no jogo. Foi aí que o Ceará passou a ter o controle na segunda etapa. Porque o Flamengo, mesmo quando chegava, rodava muito a bola de um lado para o outro, mas a gente não tinha finalização mais clara. O Bruno Ferreira não fez nenhum tipo de intervenção no segundo tempo que tivesse sido primordial para garantir o placar. E é por isso que a sensação ficou de que poderia ter sido melhor. Mas o 1-1 diante do Flamengo jogando em casa, ainda assim é um bom resultado, não só porque ele vem depois de uma vitória contra o Cruzeiro fora, mas porque o Ceará conseguiu na segunda etapa mostrar que dá pra competir, que ele tem condição no seu estilo, na maneira como o Léo Condé arma a equipe, muitas vezes com jogo de paciência. O Ceará invertia muito a bola de um lado pro outro, mas conseguia achar os seus espaços dentro do campo. Acho que isso foi o principal, ver esse poder de reação do Ceará 2 vezes contra 2 adversários muito pesados, os líderes da competição. O resultado acaba sendo bom no cômputo geral,
E a gente consegue ver o Pedro Raul brilhando mais uma vez. É impressionante como na grande área ele é sempre perigoso. E o Lucas Mugni, minha gente, por mais que a gente fale aqui que ele não vive o seu melhor momento, chega o Vina agora, ele vai ganhar concorrência, mas é incrível como na bola parada ele faz a diferença. Um escanteio colocado na cabeça do Pedro Raul, muito bem cobrado. Ele é o líder de assistências do Ceará, é bom na falta, é bom no escanteio. Na bola parada ele acaba sendo uma arma. E a entrada dele na segunda etapa foi fundamental. Ele coloca uma bola na trave, ele dá assistência pro gol. Então é um jogador que ainda tem muito peso e importância nessa equipe do Ceará. E aí, seu Wilton Bezerra, resultado foi bom pelo que foi o jogo? Dava pra ter beliscado um pouquinho mais? Como é que você acha que o Ceará sai desse duelo contra o Flamengo? E também emendando essa sequência de 2 partidas contra Cruzeiro e Flamengo, os dois, então, líderes do campeonato. O Ceará é surpreendente. O Ceará é surpreendente. O que nos irrita é olhar um pouco para trás e se lembrar das derrotas que o time do Ceará teve e não conseguiu evitá-las. Sim. A pior que eu achei foi a cara do Corinthians, porque o Corinthians veio com um time desfigurado. E não jogou nada. Não jogou nada. O Corinthians nem jogou pra vencer o jogo. Nem pra vencer o jogo. O Corinthians fez um gol, a bola entrou assim meio que na marra. Todo mundo errou, até o finalizador se enrolou com a bola. Afora Mirassol e quem mais? Atlético Mineiro. Foram 3 derrotas seguidas em casa. 3 derrotas seguidas em casa. Aí ele sai e vence o time do Cruzeiro. Inimaginável. Aí pega o Flamengo. Aconteceu aquilo que a gente previa. A leitura do jogo é fácil, muito fácil. O time do Flamengo, por isso que eu estava brincando aqui na semana passada, dizendo que segundo o Tite teria uma explicação para o Ceará, ou para o Flamengo. Falta um elipse do último terço de campo. Uma elipse do último terço de campo. Quer dizer, o time do Flamengo, eu disse aqui, ele é mal resolvido na hora que tem que colocar a bola para dentro. Na hora que tem que ter um acompanhamento em termos de gol, uma transformação em termos de gol, de acordo com a posse de bola, com o domínio que o time tem. O time do Flamengo, eu dizia, picota demais, vira de lado, faz girar e tal, mas necas de pitibiriba em termos de penetração. Agora, eu já sabia que o Ceará faria aquele tipo de marcação. Aí tinha linha de 6, às vezes até linha de 7. Às vezes é linha de todo mundo. Por isso que eu digo que a leitura de um jogo desse é fácil. Porque um vai atacar e outro vai defender. A gente já sabia que o time do Ceará tinha que respeitar, e aliás, pode ter até respeitado demais o Flamengo no primeiro tempo. E teria que fazer uma marcação e sair no erro do Flamengo, interceptando uma bola do Flamengo. Foi isso. Agora, cutucou pouco com o Pedro Henrique em 2 finalizações, daquele jeitão do Pedro Henrique. Não sobrou nada que prestasse para o restante do time do Ceará em termos de oportunidade. Como se esperava, o Flamengo jogou no campo do Ceará, teve a bola, domínio absoluto, marcou o seu gol numa bela jogada. No segundo tempo, quando o Ceará faz uma mudança no projeto, né? Bom, falei projeto, o professor Adelei e o professor, o projeto. Quando o time do Ceará se encoraja e quando ele coloca o Mugni, coloca o Ailon, a gente percebe que o time do Ceará pressentiu, porque o próprio jogador, ele observa isso. Ele sente. Ele disse, dá para viajar ao campo contrário. E fez isso. O Ceará meteu uma bola na trave. O Ceará fez um gol com o Pedro Raul. E ainda teve uma outra que a gente não se lembra, e que a bola veio de primeira, o Pedro Raul, marcadíssimo, né? Porque a situação pro centroavante é sempre difícil. Ele amortece e bate de primeira e errou. Bateu fraco. A bola quica e ele pega de primeira. Mas né? foi do jeito que ele queria. Foi. Ali para o centroavante era só sair pro abraço. Ele bateu fraco. Então você observa, no mínimo, 3 situações inimagináveis em termos de primeiro tempo. E percebeu-se que um pouco mais acossado, a condição física do time do Flamengo total. Caiu muito no segundo tempo. Caiu, essa é que é a verdade. Aliás, isso é um assunto até que a gente pode colocar em separado, porque eu vi outros jogos. E devo dizer o seguinte, os times estão caindo aos pedaços fisicamente. Olha o que tem de cãibro, o que tem de distensão, o que tem de cansaço, o que tem de falta de bola jogada com qualidade, por falta de condição física, não é brincadeira. É o primeiro massacrante do calendário. Sim. E depois essa pressão. Paz, olha, esse time do Flamengo, quando ele perde pro Atlético e empata no Ceará, parece que o mundo desabou. A panela de pressão já crise, tá...
como se uma crise chegasse à Gávea de maneira destruidora. Pelo amor de Deus. É difícil, viu? Time como o Corinthians, como o Flamengo, é um ambiente difícil. Mas eu quero chamar a atenção sobre um aspecto, tá, WB? Vi muita gente falando, você até pontuou aí sobre a questão física do Flamengo e tal, e muita gente dizer, Flamengo, muita gente que eu digo, até colegas de imprensa, etc. Escuta muita opinião. Flamengo caiu muito no segundo tempo, Flamengo cedeu empate pro Ceará. Sim, porque ele foi acossado. O Flamengo... E o mérito do Ceará? Exato. Onde é que fica o mérito do Ceará nessa história? O Ceará não teve mérito não, em ser melhor no segundo tempo e buscar um empate? Principalmente porque o Ceará faz as mudanças e elas são importantíssimas. Sutil efeito. Claro, mas o Mugni entra e faz e participa da jogada do gol, coloca a bola na trave, dá outra dinâmica também por ali. Ele coloca o Sobral que volta a ajudar na marcação, porque no primeiro tempo, mesmo com um meio-campo mais fechado, o time não estava conseguindo meio que eliminar as chegadas do Flamengo. Então, as mudanças que você faz no elenco e a mudança de comportamento, principalmente, tem mérito do Ceará, obviamente. É claro que o Flamengo tem uma queda na produção, principalmente pela questão do desgaste. Mas o Flamengo também tinha peças no banco de reservas e o Felipe Luiz fez as trocas que podiam compensar isso daí. Então, não dá para tirar o mérito do Ceará de forma nenhuma. Interessante que o cronista colocou fundamental. Time sem Arrascaeta. Arrascaeta fez o gol, tudo bem. Mas a Arrascaeta tem sido isso. A Arrascaeta faz um gol lindo, né? Porque ele é craque pra caramba. Mas a condição física do Arrascaeta vem ruim há muito tempo. A gente observa e acompanha os jogos do Flamengo, do De La Cruz. O Flamengo tem problemas, rapaz. Jogadores que já estão exaustos, porque a cobrança... O Pedro não jogou por quê, hein? Tá suspenso. Tá suspenso. E outra coisa, o Pedro também não... Ele fez um gol, Salvador, numa partida aí, mas também a gente percebe que não tá na forma ideal. E aí o Flamengo teve o Samuel Lima, ou Samuel Lino, que me surpreendeu desta feita negativamente. Jogou nada. O Plata fez a jogada do gol, solamente. Mas o time do Ceará combateu, sistema de meio campo, a princípio, porque depois do jogo todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. Depois de jogar, devia ser assim. Assim é bom. Mas eu acho que no primeiro tempo o Lourenço, o Dieguinho e o volante, Richardson, diabo, é isso. Entra um V na minha cabeça aqui. Eles entraram porque era desse jogador que o Ceará precisava no plano do primeiro tempo. Richardson foi bem, eu achei. 2 volantes, hoje Richardson e Dieguinho, como sempre, firmes, né? O Lourenço um pouco mais à frente, mas comprometido com aquela ação de combate. Sim. Agora, fica difícil a bola chegar nas extremas, porque realmente a marcação do Flamengo é em cima. Eles têm a posse de bola aí com habilidade, mas eu acho que o Ceará conseguiu um bom resultado. Eu estava dizendo no final do jogo, esse resultado tá bom. Eu falando aqui pro meu narrador, dizendo, tá bom, esse homem tá bom, porque o time do Ceará fez uma falta deitada na área. Tá só filé. E aí eu comecei a me lembrar do jogo mais cedo do Fortaleza. Eu digo, não é possível. Então acho que o empate ficou bem ajustado. Foi uma festa para 57 mil pessoas. E é esse aspecto que depois nós vamos comentar, vamos penetrar, né, nesse aspecto de poder